Olá pessoal, eu sou a Gisele, sou supervisora e trabalho no operacional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre higienização e os profissionais que atuam nessa área. A higienização é muito importante em todos os ambientes, pois ela deixa o ambiente assíduo, livre de doenças e fica um ambiente melhor para nós trabalharmos. Os profissionais que atuam nessa área dentro da Suclin são o auxiliar de limpeza, o servente, o zelador, o aprendiz, o monitor e o líder de limpeza. Todos os profissionais são muito importantes dentro dessa área, pois precisamos trabalhar em equipe, e o trabalho de um depende da ajuda do outro. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas mais comuns dentro da limpeza. Atrasos e faltas. Aqui, pessoal, nós precisamos cuidar muito, porque o que acontece? Se você trabalha sozinho numa unidade ou numa escola, e você não for trabalhar ou se atrasar e não nos comunicarmos, o colega que está lá sozinho vai ter que fazer o trabalho dele, mais o seu, e muitas vezes não vai dar conta das atividades. Ou, se você trabalha sozinho, as atividades elas não vão ser executadas. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande nesse ponto. Conversas paralelas. Quais são os problemas das conversas? Às vezes, a gente está fazendo alguma atividade, fica conversando e perdemos o foco. Ou a atividade ela não é bem executada ou deixamos para metade. Desorganização nas rotinas. A gente tem que saber o que vai fazer, como vai fazer, por onde começar e quais produtos vamos usar. Baixa eficiência. Tudo que a gente faz deve ser bem feito. Precisamos trabalhar com comprometimento e termos iniciativa. Sempre uso o exemplo do papel. Às vezes a gente passa por um local, tem um papel no chão e a gente não junta, achando que é outra pessoa que vai passar e vai juntar. Então, todos precisamos ter iniciativa. Problemas de relacionamento. Isso é muito comum, né? Trabalhamos com muitas pessoas. Então, a gente tem que cuidar para ter um bom relacionamento com todos os colegas. Qual é o perfil do profissional que a Suclin procura hoje? O profissional ele deve ser pontual, ter iniciativa, ser proativo, dinâmico, prestativo, responsável com suas atividades, ter uma boa postura frente ao cliente, frente aos colegas, enfim, saber trabalhar em equipe. E muito importante, todos precisamos estar abertos a mudanças, pois as mudanças elas estão aí todos os dias. Como falar em pessoas sem falarmos em relações humanas no trabalho? A gente precisa saber interagir com todos os tipos de pessoas, níveis culturais, colegas, clientes, superiores. Então, assim, a gente tem que ter empatia. O que é isso? Saber se colocar no lugar do outro. Não fazer para o outro o que a gente não gostaria que fosse feito conosco. Sermos éticos nas nossas atitudes e, acima de tudo, termos respeito e a calma em todas as atividades do nosso dia. Conflitos. O que seriam conflitos? São oposições de interesses, sentimentos, ideias. Podem causar o quê? Desentendimentos, tumultos, brigas e confusão. Então, a gente sempre tem que ter muita atenção nas nossas atitudes para não gerar conflito com os nossos colegas. Vamos falar então sobre organização e colaboração no trabalho. A gente tem que saber trabalhar de forma organizada, precisamos ter um planejamento, pois a gente precisa saber o que fazer, por onde começar, quais são as nossas atividades. Assiduidade e pontualidade. A gente tem que ter comprometimento com o nosso horário, com a nossa rotina. Aí vamos falar de novo, evitando faltas, atrasos, para não comprometer o nosso trabalho. Respeitar as normas e processos. A gente recebe orientação, recebe normas, como fazer, como devem ser executados os procedimentos e devemos cumpri-las. As atividades, elas podem ter alguns problemas durante o dia e a gente tem que saber resolver ou pedir ajuda sempre que necessário. A gente precisa se adaptar, pois a gente pode trabalhar em vários locais diferentes, com várias rotinas e sempre tentar melhorar o nosso serviço da melhor forma. Inteligência emocional. Então, pessoal, o que seria inteligência emocional? A gente tem que saber dosar os nossos sentimentos, controlar eles. A gente sempre tem que pensar como o outro reagiria, ter a capacidade de administrar as emoções, adequar o nosso comportamento conforme cada situação. Saber ouvir é muito importante. Às vezes são críticas, às vezes são elogios, mas a gente tem que saber ouvir colegas, clientes e nossos superiores. Ter atenção nas expressões. Muitas vezes a gente não fala só com palavras, as nossas atitudes, as nossas expressões, até a forma como a gente reage, né, são formas de expressões. Então, controle emocional em todas as situações é muito importante também.
Então, pessoal, até o próximo vídeo que a gente vai tratar de outros assuntos.